Olá, bom dia. Eu sou o pastor Sebastião Tertuliano, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Esperança em Palmas. E hoje, com grande alegria, nós estamos iniciando uma programação inovadora, uma programação abençoada, trazendo até você, até o seu lar, a palavra de Deus, uma palavra de transformação, uma palavra de mudança, uma palavra de esperança, porque afinal, este é o programa Minha Esperança. Deus tem uma nova esperança para a sua vida e hoje eu trago a primeira mensagem desse programa. É uma mensagem que conta uma linda história de uma mulher que foi uma grande heroína, uma mulher chamada Ruth. Esta grande mulher, uma mulher que recebeu uma transformação poderosa de Deus em sua vida. Me acompanhe nessa mensagem hoje. Deus vai falar contigo. O Deus poderoso está aqui. Você pode dizer amém? Aquele que faz milagre, aquele que é grande, aquele que só faz maravilha, Ele está presente neste lugar. E Ele tem uma palavra muito especial para o teu coração nesta noite. E você não pode perder Jesus de vista. Deus quer falar contigo nesta noite. Você está disposto a ouvir o que o Senhor tem preparado para você nesta noite? Eu quero te convidar para você abrir comigo a sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu Mateus. No capítulo de número 1 e no versículo de número 5. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1, versículo de número 5. Como disse o João Luiz Pereira, né? Fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse. É fácil de achar. Queridos, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 1, versículo 5, nos diz assim a palavra de Deus. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Ruth, diga Ruth, a Obed. E Obed gerou a Jessé. Agora abra também a sua Bíblia no livro de Ruth. Esta Ruth que está na genealogia de Jesus, ela tem um livro com o nome dela, Ruth. E no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 16, está escrito assim: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu. Onde quer que morreres, morrereis, e ali sereis sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Queridos, esta é uma das mais belas e românticas declarações de amor. Declaração de amor. Declaração, inclusive, que é usada em muitos casamentos. Muita gente usa esse texto para celebrar o matrimônio, o amor, a vida. Este é um dos textos muito utilizados. Esse texto, esse livro aqui, ele tem um personagem central. Esse personagem central chama-se Ruth. Ruth é a história de uma heroína, de uma mulher que foi influenciada por Noemi. Ruth é a história, o livro de Ruth conta a história de uma mulher que conheceu Jesus, que conheceu a Deus, que ficou apaixonada por Deus de tal maneira
que não quis abandonar a sua sogra, porque a sua sogra ensinou a ela a temer a Deus, a buscar a Deus, a servir a Deus. Essa história ela é bela, é muito romântica, mas é também uma história trágica. É uma história que traz uma tragédia familiar. Uma história que nos comove por duas razões. Primeiro, nos comove por causa que é uma história que fala de morte de pessoas. Mas também nos anima porque a morte ali, ela gerou vida. Ela trouxe vida. Ela renovou esperança. Ela converteu pessoas a Cristo. E há tragédias que acontecem em nossa vida que é para nos aproximar de Deus. Há tragédias que se passam em nossa vida que é para ganharmos pessoas para o reino de Deus. O livro de Ruth é um livro romântico, como eu já disse, mas também é um livro que conta uma tragédia. A Bíblia conta a história de uma mulher chamada Noemi, casada com Elimeleque, que viviam muito bem na pequena cidade de Belém e Efrata, uma cidadezinha que depois ficou muito conhecida, porque na cidade de Belém nasceu o Salvador Jesus. Esta Belém aqui é a mesma Belém aonde Davi, nas mediações de Belém, pastoreava o seu rebanho, era o pastor daquelas ovelhas. Essa Belém é a mesma Belém conhecida como a cidade do pão, terra do pão. Mas esta Belém, no momento que vivia Elimeleque e Noemi, passou por uma grande crise. Diz a história no livro de Ruth, no capítulo 1, que Belém estava passando por uma das maiores crises da história. Não havia pão em Belém. A comida estava escassa. As pessoas estavam famintas. Muita crise. E diante da crise, nós tomamos 3 atitudes. Ou enfrentamos a crise, ou fugimos da crise, ou então tiramos proveito da crise. Tem pessoas que choram, mas enquanto alguns estão chorando, outros estão vendendo lenço. Está tirando proveito da crise. Mas na nossa história, diz a Bíblia que Elimeleque, diante de tanta fome, ele não quis enfrentar a crise. Ele preferiu fugir. Ele pega a sua esposa Noemi, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, e eles partem para uma terra distante. Atravessam desertos e chegam em uma terra chamada Campo de Moabe, aonde viviam os moabitas. E os moabitas, eles tinham uma característica peculiar, porque eles eram um povo idólatra, e eles adoravam um Deus chamado Camons, um Deus que recebia sacrifício humano. E lá estava Elimeleque, Noemi, crentes, servos do Deus Altíssimo. Eles foram morar nesta cidade. Pouco tempo depois, os filhos de Noemi conheceram mulheres moabitas. E Malom conheceu Ruth e casou-se com Ruth. Um casamento perfeito. Aquele homem temente a Deus, conhecedor de Deus, ele começa a falar deste Deus para Ruth. E Ruth começa a se interessar em querer conhecer este Deus. E eu penso que Noemi, à tarde, à noite, ela reunia os seus filhos. E ela começava a falar das grandezas deste Deus. Logo Quilion também conheceu uma outra moabita chamada Orfa. E os 2 se casaram. Noemi, ela ganha agora 2 filhas que passa a sentar-se à mesa com ela. E nas noites, a palavra de Deus eram ministradas naquele lar. Eu penso que Noemi falava de Abraão, o grande pai da fé. Ela ministrava e falava sobre Moisés, o homem que atravessou o mar vermelho. Josué, o guerreiro que atravessou o rio Jordão. E Ruth começa então a receber as informações de que existe um Deus,
um Deus que faz milagres, um Deus que guiou o povo pelo um deserto, um Deus que não deixou faltar o pão, um Deus que sustentou o seu povo no deserto. E Ruth começa a receber esta palavra de Deus em sua vida. E Noemi conta a história de Josué, quando os muros de Jericó ruíram, o Deus que está presente no meio do povo, o Deus que proveu na vida de Abraão, quando foi sacrificar Isaac. E Noemi começa então a ensinar princípios que Ruth nunca havia ouvido antes. Ela começa a conhecer um Deus verdadeiro. E as informações que ela recebe tocam tão profundamente no coração dela, que ela se apaixona por este Deus. Quem aqui é apaixonado por este Deus? Diga amém. Diz a história que alguns dias passaram, e de repente, morre Malom, e Ruth fica só, consolando com a sua sogra. Morre Elimeleque também, o esposo de Noemi. E Noemi entra em angústia, e ela entra em luto, em pranto, porque ela perde quem ela tanto amava, o seu esposo querido. Poucos dias se passaram, morre também Quilion. E Noemi perde os seus 2 filhos, e ela perde o seu marido, e ela fica sozinha na terra. Querido, imagine você, uma mulher que saiu de uma terra por causa da fome e foi em busca de pão em uma terra estranha. Passaram-se 10 anos naquela terra. Seus filhos se casaram. Ela estava amparada e de repente Noemi agora está desamparada. E ela quer mudar até o seu nome. Ela diz: o meu nome não é mais Noemi, mas Mara, porque a minha vida se tornou amarga. Noemi entra em profunda depressão, em angústia no seu coração. E ela pensa: o que me resta nesta terra, se não voltar para a casa dos meus pais, para a minha terra, para onde está a minha parentela, a minha família. E diante desta crise, Noemi, mais uma vez, ela decide fugir. Ela decide voltar para Belém Efrata. E ela chama suas 2 noras para se despedir dela. Abraça a órfã, lhe dá um beijo e despede da sua nora. Vá em paz, minha filha, porque eu não tenho mais filhos, para que você possa casar e manter a herança familiar. A lei do levirato permitia isso. Ela disse: eu não tenho mais filho. E Orfa a beijou, se despediu da sua sogra e foi embora. Mas quando ela chama Ruth para fazer a mesma coisa, se despedir de Ruth, ela é surpreendida pelas palavras que Ruth transmite naquele momento, palavras estas que eu li nesta noite. Não me inste, não me insista, para que eu te deixe. E ela faz a grande declaração, ela diz: o teu Deus, Noemi, agora também é o meu Deus. O teu povo agora também é o meu povo. Para onde você for, eu irei. Aonde você passar a noite, pode ser debaixo de uma lona, eu estarei contigo. Não me insista para te deixar, porque aonde você morrer, eu morrerei também. Querido, você acha que ela amava a sogra? Não. Mas ela amava o Deus que a sogra servia. Você acha que ela fez essa declaração por causa de um profundo amor, respeito pela sogra? Não. É porque ela conheceu o Deus que a sogra servia. E ela sabia que esse Deus era poderoso. Eu encontro aqui as 3 descobertas de Ruth. Primeira descoberta de Ruth: ela descobriu que Deus tem um povo aqui na terra. Aleluia. E esse povo não era os heteus, não era os heveus, não era os jebuseus, não era os egípcios. Esse povo que Deus tem na terra é um povo
temente a Deus. Era os hebreus, um povo que se prostrava diante de um Deus que respondia às petições. Um Deus que é misericordioso, e a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. Um Deus que não nos trata segundo o nosso pecado, porque a misericórdia dele vai além dos nossos pecados. Ela descobriu que esse Deus, ele existia. Tem muita gente que não descobriu ainda este Deus. Tem muita gente que não acredita ainda que existe um Deus no céu, capaz de resolver o problema, capaz de curar o enfermo, capaz de ressuscitar o morto, capaz de dar vida. Ela descobriu que existe um Deus verdadeiro. Sabe qual o Deus que ela conhecia? Era uma estátua com a mão estendida, que as pessoas vinham com os seus filhos, colocavam nos braços daquela estátua e ateavam fogo para aplacar a ira desse Deus, o Deus Camões. Este era o Deus que Ruth conhecia. Mas ela agora descobre que não é preciso nenhum sacrifício, porque o maior sacrifício esse Deus já fez por você. Ela agora descobre que este Deus está interessado em perdoar, libertar e dar vida. Este é o verdadeiro Deus. Primeira descoberta: Deus tem um povo aqui na terra. Aleluia. 1 Pedro 2:9 diz a Bíblia: vós sois a nação eleita, sacerdócio real, povo santo, povo adquirido. Deus te adquiriu. Você é propriedade peculiar de Deus. Ninguém pode roubar isso de você. Ninguém pode tomar este direito que Deus te deu de ser filho de Deus. João 3,16 diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que você não pereça, mas para que você tenha vida eterna. Quem descobre esse Deus, querido, não quer deixar nunca mais, porque esse é o verdadeiro Deus. Não é o Deus da mitologia, não é o Deus histórico, não, mas é o Deus que é grande, grande, grande e poderoso, mas que cabe dentro do nosso coração. A Bíblia diz que Ele habita no meio do contrito, do quebrantado. Ele cabe dentro de você. Ruth descobriu também que o povo de Deus na terra é um povo feliz, é um povo que adora, é um povo que cultua. E à noite como esta aqui, nós estamos aqui na presença dEle, porque nós sabemos que esse Deus, querido, Ele tem alegria para o nosso coração. Você deve estar sentindo algo gostoso aí na sua vida. Uma alegria, querido, que não tem preço. Uma alegria que você não encontra em nenhum outro lugar, mas você encontra quando você se aproxima deste Deus. Ruth pensou: como serão os meus dias distante do Deus de Noemi? Jamais. Para onde tu for, eu irei. Aonde passares a noite, eu passarei, porque eu sei que à noite tem culto, à noite tem louvor, à noite tem adoração. Eu não vou te deixar, porque eu sei que na presença deste Deus tem alegria. Quantos sentem esta alegria do Senhor nesta noite em sua vida? Aleluia, glória a Deus. Ruth descobriu também, e isto é muito forte, que eu vou falar agora para você. Ruth descobriu que ela precisava fazer uma renúncia para pertencer ao povo de Deus. A Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado não deve olhar para trás. Quem não deixar pai, mãe, irmão, irmã, por amor de mim, não é digno de mim, diz o Senhor. Querido, Ruth renunciou. Ela deixou a sua família para trás. Ela deixou o seu Deus para trás. Ela deixou a sua casa. Ela deixou tudo para servir a Deus, ao Deus do céu. Por isso que Jesus disse: aquele que encontra Jesus é como um homem que encontra um precioso tesouro.
vai lá, vende tudo que tem e adquire. Porque Jesus, querido, é a melhor coisa que existe. Aliás, nós existimos somente por uma razão. A única razão por que você existe é para conhecer Jesus. É para entregar a sua vida para o Senhor. Você está aqui por isto. Você passa por esta terra só para isso. Para conhecer o Deus do céu. Se você já o conhece, bate uma salva de palmas muito forte. Aleluia! Oh, glória a Deus! Que bom que nós já conhecemos este Deus. Que bom que nós já descobrimos este grande segredo. Que bom que nós já adquirimos Jesus em nossa vida. Querido, Ruth tomou 3 decisões. Primeira decisão que Ruth tomou, ela deixou a sua terra para nunca mais voltar. Que decisão forte. Deixou a sua terra para nunca mais voltar. Lucas 9:62. Aquele que lança a mão do arado não olha para trás. Segunda decisão de Ruth, trocou o seu Deus, Camós, pelo Deus do céu, pelo verdadeiro Deus. Quem já fez isso aqui nesta noite? Eu troquei a batina por Jesus. Eu troquei as drogas por Jesus. Eu troquei o mundo por Jesus. Nós trocamos tudo para servir ao Deus verdadeiro. E você pode me perguntar, pastor, que recompensa que nós teremos por isso? Eu vou te falar de 3 recompensas que Ruth recebeu. Pelo menos 3. Primeira recompensa, ela chegou nos campos de Boaz, na terra de Belém, na época da fartura. Ou seja, Belém não estava mais vivendo momentos de fome. A terra do pão, que não tinha pão, agora tem pão. E ela começa a respigar milho nos campos de Boaz. Prosperidade tremenda na vida de Ruth. E ela começa a sustentar a sua sogra. E Deus começa a abençoar a vida de Ruth. E Ruth começa então a viver momentos felizes novamente em sua vida. É bem verdade que quando Noemi chegou com Ruth, muitas pessoas a viram como a desprezada, a rejeitada, a coitada, que saiu e voltou sem nada. Mas é bem verdade também que Ruth cuidou de Noemi na velhice. Ô irmãos, vocês que são nora, cuidem das suas sogras. Amem as suas sogras. Esse negócio aí que o mundo prega, que nora e sogra não combina, não vale para o povo de Deus. Porque o povo de Deus é um povo que ama de verdade. É um povo que tem prazer em acolher. Amém, queridos? Eu amo a minha sogra. A minha sogra é uma bênção na minha vida. Aleluia. Segunda recompensa que Ruth recebe, querido, ela encontra Boaz. E Boaz, para você que não sabe, era o homem mais rico da cidade de Belém. E sabe o que acontece? Ela casa com Boaz. Que recompensa maravilhosa. Uma moabita que não tinha nada, que casou, ficou viúva, agora estava na miséria, na pobreza. Quem é viúva sabe o que é isso. E ela agora conhece um homem abençoado, um homem riquíssimo. E aquele homem apaixona-se por Ruth. E sabe o que acontece? Casamento. Eu profetizo casamento em sua vida, você que é solteira. Deus tem o melhor para a sua vida. E você vai casar com um homem rico, próspero, abençoado. Porque Deus quer te abençoar. Diga amém, irmãs. Mas a terceira recompensa de Ruth foi a mais importante. E eu encerro aqui esta palavra. A terceira recompensa de Ruth foi a mais importante.
Eu li aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 5. Ruth, querido, ela entra na genealogia de Davi. Sabe quem se tornou Ruth? Se tornou a bisavó do rei Davi. Sabe onde ela entra? Na genealogia de Jesus. Daniel, um grande homem, um grande profeta, mas ele não está na genealogia de Jesus. Moisés, grande profeta, um grande líder, um grande homem, mas ele não está na genealogia de Jesus. Mas lá você vai ler, capítulo 1, versículo 5, Mateus, na genealogia de Jesus, lá aparece uma moabita que se converteu ao Evangelho. Querido, eu quero concluir esta palavra dizendo a você que vale a pena servir ao Deus do céu. As recompensas de quem serve a Deus é muito grande. Além de nesta terra ganharmos 100 vezes mais, 100 vezes mais amigos, 100 vezes mais irmãos, 100 vezes mais bênção. Além disso, nós recebemos na eternidade a vida eterna em Cristo Jesus. Ruth aqui, ela representa você, nós que aqui estamos, a igreja eleita de Jesus. Boaz aqui representa o nosso resgatador. Cristo Jesus é o teu resgatador. Ele é o grande príncipe que resolveu o problema, o maior problema da sua vida. O maior problema da nossa vida chamava-se morte. Diga morte. Era o nosso maior problema. Porque quando nós nascemos, nós já herdamos no nosso nascimento a morte. A Bíblia diz que o pecado consumado gera a morte. Romanos 3, 23. A Bíblia registra acerca do salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas Romanos 8 e 1, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tua misericórdia vem no amanhecer, para encontrar aquele que se arrependeu. Traz o perdão, liberta o coração, e quem nele confiar, a paz encontrará. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Senhor, confio em Ti, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Senhor, confio em Ti, desde agora e para sempre. Minha esperança. Que bênção! Você recebeu uma mensagem poderosa de Deus em sua vida. E no próximo sábado, neste mesmo horário, aqui mesmo no SBT, nós vamos trazer uma palavra de Deus poderosa para a sua vida. Não perca! Estou preparando uma mensagem poderosa. É uma mensagem que fala do Jesus como o maior advogado da história. O único advogado que foi ofendido e contratou um advogado para te defender. Não perca essa oportunidade de receber esta palavra de Deus no próximo sábado, neste mesmo horário. Eu espero por você. Deus te abençoe. Igreja Esperança, uma bênção para você.